A vitória do Vasco sobre o Bahia trouxe uma atuação espetacular e que merece destaque, com o craque Payet sendo um dos grandes responsáveis por fazer a diferença em campo. Neste vídeo, vamos acompanhar de perto as reações e análises dos principais comentaristas esportivos sobre essa vitória tão esperada. Do domínio absoluto no primeiro tempo ao desempenho coletivo afiado, você vai entender como o Vasco impôs seu jogo e deixou os torcedores vascaínos em êxtase. Então, prepare-se para reviver os melhores momentos dessa conquista e ouvir as opiniões de quem entende do assunto. Gelic, o Vasco, olha, a Libertadores está uns pontos para cima, mas se deixarem eu brigo. Mas a energia do Vasco esse ano, ela é contagiante. É uma equipe que não se rende de maneira alguma. Acho que isso é o que tem de mais legal do Vasco. Aliás, essa caminhada do Vasco esse ano, ela é muito bonita. Do que tem sido feito fora de campo para o Vasco voltar, tem uma estabilidade administrativa, né? Resgate da SAF, pensando no futuro do Vasco, como viabilizar isso. E do que tem sido feito dentro de campo, é bonito de ver. Talvez o Vasco busque aí um G6, talvez busque uma vaga para a Libertadores, o que seria fantástico. Mas mesmo se não buscar, eu já acho um ano fantástico do Vasco. Foi uma partida de muita entrega. Eu imaginava um Bahia que ia controlar o jogo na posse da bola e que o Vasco ia tentar, roubando a bola, conectar rapidamente o ataque num passe qualificado do Payet. Mas o que aconteceu, na verdade, foi um Vasco que não aceitou essa condição. Tentou também ter a posse da bola e me pareceu que o Bahia foi surpreendido por isso. Ainda já não sabia mais como competir para retomar o controle do jogo. Excelente primeiro tempo por parte do Vasco e um péssimo primeiro tempo por parte do Bahia, que ficou apático assistindo um Vasco que tomava o domínio do jogo, que ia da sua maneira em busca do ataque, buscou seus 3 gols. Depois, na segunda etapa, com mexidas inclusive do Ceni, o Bahia voltou a competir, chegou a fazer esse segundo gol. Teve uma chance no finalzinho que quase empata o jogo. Mas assim, eu achei uma baita vitória do Vasco, porque enfrentou um adversário que tem muito recurso, que tem muita capacidade de reter a posse da bola com qualidade na troca de passes. Ontem foi o Vasco quem impediu isso. Foi a capacidade de marcação. Essa energia do Vasco dentro de campo que evitou um Bahia que dominasse a partida. A postura do Bahia no primeiro tempo eu achei até assim, muito abaixo da questão competitiva em relação ao Vasco, né? O Vasco conseguiu se sobressair em todas as fases do jogo, não era nem para ter tomado aquele gol no final. O segundo tempo a coisa muda, de fato o Bahia vem para o jogo com muito mais força, equilibra a coisa, mas também não dá para desconsiderar o placar do segundo tempo, né? O Vasco entra no segundo tempo escolhendo o que ele vai fazer no jogo, condicionando os movimentos. Acho que até corre risco no final de tomar um empate, porque o time do Bahia tem muita qualidade, mas demorou muito para ela aparecer no jogo de ontem. E o destaque para o Payet, né? Assim, conseguindo ser decisivo, conseguindo ser protagonista, tendo uma noite. A gente não sabe qual é o futuro dele, né? Se ele vai continuar no Vasco, se ele vai permanecer, se o Vasco vai querer que ele permaneça, se ele vai ter essa vontade. Ele faz alguns gestos em campo nessas últimas. Desde que se começou a falar muito sobre a possibilidade de saída dele, a gente tem visto alguns gestos dele em campo, algumas demonstrações como se ele quisesse dizer, não, eu quero estar aqui, eu quero ficar aqui. A atuação dele de ontem é de quem quer ficar, né? Mostrar assim. E acho importante para ele no jogo cheio de desfalques, né? O Verratti fora. Vamos voltar a falar do Vasco agora e do Payet, né? Acho que era disso que a gente estava falando, do brilho do jogador francês. Noite de Payet aí, nessa vitória importante do Vasco. E assumindo o protagonismo numa noite que foi, de certa forma, de superação, né? O Vasco muito desfalque. Sem seu principal atacante. E aí a grande preocupação era, poxa, se o time teve dificuldade para performar contra o Cuiabá, sem o Verratti, contra o Bahia, que é o adversário mais duro, qual vai ser o tamanho da falta do centroavante lá na frente? Jogou o Ryan, com característica diferente, sem o Coutinho, que ainda não tem o protagonismo técnico, mas é um jogador decisivo, absolutamente, e o Payet passando por cima disso. O Hugo Moura, né, que virou um titular absoluto. Jogador mais de defesa, o Léo também ficou fora, assim, mas assim, do meio para frente, os dois caras que mais te dão esperança de que podem decidir um jogo para você, estavam fora. Então o Payet tinha uma tarefa extra para essa noite, assim, de assumir um protagonismo técnico, de ser o cara para centralizar algumas jogadas. Ele dá essa resposta, né? A condição dele no Vasco mudou muito com a chegada do Coutinho, né? Isso a gente tem que ter em dimensão. O Payet, que fechou o ano passado como um grande protagonista do time, talvez o grande responsável pelo time se segurar na primeira divisão, a chegada dele dá uma injeção de ânimo, dá um acréscimo técnico ao time. Esse Payet hoje é menos indispensável ao elenco do Vasco. Há mais talento ao lado dele ali, com o Coutinho principalmente. Então acho que é isso que pode pesar e deixar uma dúvida pairando sobre a sequência dele aqui, a sequência dele no Vasco. Porque a gente já percebeu em outros jogos, aquele de Campinas contra o São Paulo mais clássico, que é difícil fazer um ajuste com os dois.
Acho que esse é o ponto, né? Parece muito mais um cenário pontual para jogos, assim, para tentar botar mais peso na frente. E vai dentro do que a gente falou em relação a outros times, né? Assim, que o elenco do Vasco também é limitado. Não, e tem a ver muito, acho que o bom desempenho do Payet ontem tem a ver com a função que ele fez. É isso. Centralizado em campo. Diria ainda mais sobre a permanência dele se o Coutinho também estivesse em Exato. campo. Olha, os dois juntos, o time não desequilibrou, o Payet apareceu. Ou que ele pode ser o Payet de 2023. Ou que um dos dois pudesse ser alocado pro lado do campo. Mas eu acho, hoje eu não consigo ver nenhum dos dois conseguindo entregar pro Vasco de hoje, que o Vasco de hoje precisa de energia, de entrega física, os dois atuando juntos. O Payet foi excepcional ontem por essa razão. Jogou centralizado e mais do que isso, entendeu que sem Verratti o Vasco precisava de uma outra lógica de jogo, não ia ter que apostar sempre em cruzamentos para a área. Então passou a construir pelo meio do campo. E o Ryan, que é um jogador de velocidade, arrastando essa marcação, tentando fazer a profundidade para receber o passe, nem sempre recebia, mas arrastava essa marcação para abrir espaço para quem vem por dentro. O Payet, esse jogador. Então, acho que nessa lógica fez muito sentido um Payet conectado ali com o Ryan, no que o Vasco poderia oferecer ontem. Agora, seria muito bom se o Vasco pudesse sustentar um Payet e Coutinho juntos. Hoje não pode. Quem sabe, numa outra lógica de jogo, no ano que vem, se o Payet fica de fato, apresentando esse projeto para o Payet, trazendo jogadores capazes de sustentar o Payet e Coutinho juntos. Mas é difícil, porque a gente já tem um Verratti lá na frente, que é um jogador que tem uma certa idade, fisicamente ele faz muito bem o papel que lhe cabe, mas não consegue jogar por dois, por exemplo. Então seriam 3 jogadores quase que sem participação defensiva, né? Hoje em dia você não pode ter, nenhum time do mundo pode se dar o luxo disso, né? É o único ali que eu vejo com alguma capacidade ainda de dar essa reviravolta e poder ajudar um pouquinho mais é o Coutinho, jogando aberto pelos lados, como sempre jogou na carreira. Os seus melhores momentos foram partindo do lado, seja da esquerda no Liverpool, na direita na seleção brasileira, se juntando ao meio, mas sempre recompondo numa segunda linha de marcação. Ele ainda faz isso depois de tantas lesões, depois de tanta instabilidade física na carreira? Não sei, mas hoje eu não consigo ver um time com esses 3 jogando. Agora, se você tem um ou outro, você pode usar um na ausência do outro, como fez o Vasco ontem, e conseguir fazer diferença. O Vasco de Janeiro vai ter um meio-campo mais encorpado. Tem o Jair voltando, que no Vasco não conseguiu ser o jogador que foi no Atlético. Mesmo no final da passagem do Atlético, ele já não era o melhor Jair, né? Mas chegou o Vasco e aí teve a lesão, e vai ter o Paulinho voltando. Para mim, o melhor meio-campista defensivo que o Vasco tem à disposição é o Paulinho Paula. Então, eu acho que em janeiro dá para se pensar em algo, mas vai passar pela permanência do Payet de dezembro para janeiro, né? Assim, tudo pesa. O Payet é um cara que tem mercado internacional. Se tomar a decisão de que talvez seja melhor seguir, e não são sinais, principalmente sinais técnicos em campo. Ontem à noite foi dele. Se o Payet pensar em outro caminho, é plausível. O Coutinho aqui não vai sair, o Coutinho veio para ficar, é a sensação que a gente tem. Mas com esse ajuste de 4-2-3-1 que a gente vê o Paiva aplicar, usando bem lado de campo, liberando lateral quase como ala, o Paulo Henrique avança muito, Piton você precisa liberar para avançar, que o cruzamento, o acabamento de jogada dele é muito bom. É difícil pensar nesse ajuste, você não consiga enxergar Coutinho e Payet até o fim do ano achando um lugar do lado de campo. Normal, tá? Mas é de futebol, a gente vê quase todo jogo tem alguma coisa assim, né? O que eu entendi, o que eu acho que aconteceu é porque o Payet estava tentando voltar a bola demais. Isso, acho que foi um recuo de bola que ele não gostou. E acho que aconteceu umas 2 ou 3 vezes no jogo, e isso estava chamando o Bahia para cima, né? E pressionando demais a saída de bola do Vasco. Acho que foi isso que o Léo Jardim reclamou. E aí eles tiveram uma discussão. Eu acho completamente normal, tá? Acho que isso fica ali naquele momento, termina o jogo, eles nem... Eu também acho. A gente vê uma recente que eu me lembro, o Hulk com Scarpa. Sim, e em São Januário o Hulk faz o gol, o Scarpa abraça. Vai lá e fica tudo bem. Que a gente lembra quando tem uma grande estrela envolvida, né? Porque acontece ontem, por exemplo, o Cuiabá, os 2 laterais brigaram num contra-ataque do Corinthians, porque o Ramon, lateral esquerdo, teve que tomar cartão amarelo porque achou que o posicionamento do Matheus Alexandre, lateral direito, no escanteio a favor do Cuiabá estava errado, permitiu o contra-ataque. Então, assim, só que quando tem o Hulk, quando tem o Payet, né, a coisa ganha outro contorno porque eles são estrelas do futebol mundial. Mas isso é normal. E o Léo Jardim era o tradutor do exato, Payet, mas ali xingou em português. Agora chegou o Maxime. Xingou em bom português. O Payet entendeu. Entendeu? Porque E o Payet já entende a língua do futebol, né? É a primeira coisa que E agora eles chegou o aprendem. Maxime, que fala francês também, imagino, suíço, né? Ele deve falar francês também, então o Payet... Então podemos ficar emburrado um com o outro, que eu não preciso me comunicar mais. Né? Mas tudo bem, só uma imagem ali, a gente registrou, mas sem polêmicas, tá, torcedores? O torcedor poderia ter sofrido menos, mas o Vasco vence o 2º jogo seguido aqui em São Januário. Ganha uma posição na tabela, chega na 9ª colocação e volta a sonhar com a Libertadores. A gente vê que é possível, a gente faz 43 pontos hoje, a gente
ganha de uma equipe que tá no bolo ali também, então a gente vê que é possível sim. O Vasco praticou o futebol 2.0 no primeiro tempo. O Vascão de Madrid. Ninguém segurou, o Bahia não sabia. O que acontece? O Vasco ontem teve 2 desfalques, né? Principais, digamos assim. O Hugo Moura, o Verratti, o Léo também foi desfalque e o Coutinho acabou sendo preservado. Então nem o Rogério Ceni e nem o torcedor do Vasco sabia qual time que ia a campo, muito pelo contrário. Foi uma coisa bem imprevisível, mas imprevisível pro lado positivo. Primeiramente, a gente tem que valorizar aqui o jogo que o Dimitri Payet fez, impressionante a capacidade dele de organização, o poder de decisão que ele teve ontem também, fazendo gol não só de pênalti, mas também com a canhota, o belíssimo chute ali de canhota. Como o Vasco conseguiu utilizar a sua linha ofensiva para poder marcar essa linha alta, para poder fazer a pressão pós-perda com o Puma Rodrigues, com o Emerson Rodrigues, o Ryan e o próprio Payet. O Galdames, que voltou ao time titular ontem, contestadíssimo, fez uma boa partida, isso é mérito do Paiva. O próprio Cocão também, o Matheus Carvalho, baita partida. Os laterais apoiando mais, Paulo Henrique, Lucas Piton, que cresceu de rendimento com a presença do Payet em campo. O Maicon, apesar do erro, conseguiu se recuperar dentro da partida. O João Vitor, mais uma vez, mostra como ele é disparadamente o melhor zagueiro do Vasco e um dos grandes zagueiros em potencial do futebol brasileiro. E o Léo Jardim, eu vou colocar o Léo Jardim na mesma importância que o Payet teve dentro da partida. Decisivo, garantindo mais uma vez 3 pontos para o Vasco da Gama. Um primeiro tempo realmente de almanaque, o melhor primeiro tempo que o Vasco fez nesse Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, naturalmente, o Bahia é um time mais qualificado em material humano do que o Vasco da Gama. Acabou tendo um pouco mais de ímpeto, o time conseguiu suportar bem, como eu disse aqui, Léo Jardim foi o principal jogador desse segundo tempo, mais 3 pontos na conta do Vasco, 43, 9ª colocação, o 9º melhor time do país, tá vendo? Falar nisso, daqui a pouco eu vou botar na tela que quero conversar um negócio com ele que tá registrado lá na HD do Big Boys. Exatamente. Ô, Vene Casagrande, a gente vê como um jogador que é extra classe e ele consegue fazer a diferença em uma partida. E aí a gente tá falando do Payet, principalmente nesse primeiro tempo do Vasco. E ele começa, ele é tão bom que ele começa a engrandecer todo mundo que tá em volta dele, né? Fica fácil jogar futebol. É isso, mas também não é tão fácil. Você seguir a linha de raciocínio do Payet, você tem que pensar bastante. Porque ele é um jogador extremamente inteligente. Enquanto o Pedrosa estava fazendo esse belo discurso, eu concordo com tudo com ele, eu estava aqui pensando no que o Rafael Paiva pretende fazer para os próximos jogos. Ele já mostrou que ele não vai utilizar Coutinho e Payet juntos, nem que seja no time titular. Mas o Payet tá jogando muita bola. Eu acho que até mesmo jogando mais que o Coutinho, fazendo mais diferença que o Coutinho, pelo menos na minha visão. Então tá chegando o momento do Payet se tornar titular nesse time do Vasco. Toda vez que ele joga, ele faz diferença. Ele entra no segundo tempo, ele faz diferença. Ele entra, ele começa a partida como ele começou ontem, fez muita diferença. Então, o que falta para ele jogar mais ou até mesmo se tornar titular? Porque o Payet tá pedindo passagem. Concorda comigo que ele tá meio mordido? Tá sentindo isso, o Payet? Sim, eu sinto isso. E eu até falei isso com o Pedrosa já um dia voltando depois do programa. Eu falei, cara, o que eu sinto do Payet é que ele não tá tão feliz, mas não é com o Vasco da Gama. É com o momento dele. Eu acho que ele queria ter mais minutagem, queria ter mais oportunidades. Só que ele é um jogador tão extraordinário, assim, você vê a linha dele, é um cara super profissional, que em nenhum momento ele vai bater de frente com o treinador, ele pode mostrar insatisfação, o que eu acho legal. Eu não gosto de jogador que está satisfeito com a reserva, que está acomodado naquela situação. O Payet, mesmo vivendo aí mais perto de parado, que enfim, a gente sabe que ele está com uma idade avançada, ele não está conformado com a reserva dele. Pelo contrário, ele está pedindo passagem, mostrando dentro de campo que ele tem que ter mais oportunidade. E eu acho que ele tem que se tornar titular no time do Vasco da Gama. Não é nada internamente em que ele não goste. Acho que o que ele ficou bravo foi com as fofocas, na verdade, com algumas notícias que aconteceram na semana passada sobre a permanência dele e a renovação dele, não foi isso? A gente até mostrou aqui nesse programa, e o Pedrosa explicou, para quem que era destinada a publicação dele. Muita gente parecia que era para alguém do Vasco, ou que ele... E não, é para de fora. Aliás, um beijo pra grande audiência. Nossa audiência, ó, maravilhosa, eu amo vocês, tá? Hein, Pedrosa? Na verdade, essa coisa do Payet não é interno, né? Não, saíram rumores de que ele poderia ter saído no final do ano, mas eram rumores sem embasamento, sem nenhum tipo de forma concreta pra gente falar, não tinha nenhuma fala da diretoria, não tinha nada que indicasse isso. E o Payet não só fez essa publicação depois do jogo contra o Cuiabá, mas eu acho que até comentei com o Vene isso a gente no off, né? É que a inquietação do Payet tinha a ver com o campo, tinha a ver com ele jogar pouco. Por exemplo, o Payet entrou aos 88 minutos no jogo mais importante
do Vasco no ano. Isso para um jogador do calibre dele, mexe com ele, entendeu? Então assim, não é birra com ninguém do Vasco, mas o Payet estava sendo a terceira, quarta opção do Rafael Paiva, que era um grande erro que o Rafael Paiva vinha cometendo. E era um grande erro também para a torcida, para várias pessoas que achavam que o problema do Vasco é o Payet. O problema do Vasco não é o Payet. Como ele jogou ontem, como um 10, centralizado, podendo cair pela direita, podendo cair pela esquerda, com liberdade. Não adianta colocar ele como ponta para ter obrigação de ponta, porque ele não vai cumprir essa obrigação. O Vasco amassou, mas o Bahia é do City. Não tô nem aí, falou o Vascão. Payet deitou e rolou. Até discussão em francês teve. Oui, le ballon, le guetucutu. Falamos, ué, Léo Jardim, ele. O Vasco tá em outro nível. Messier, tomar café. Teve tudo isso ontem. E eu, hein? Muito boa tarde a todos vocês ligados. Vascão venceu, aqui a tabela, ó. Tá piscando o farolzinho pro Cruzeiro. Tá piscando o farolzinho pro Bahia. Seu São Paulo que não abre o olho, não. Que o Vascão tá embalado, bigode, Fernandão. Vamos ao Vascão agora, porque em noite brilha... Brilhante não, brilhant. Jacão fala assim. Le brillant. Le brillant. Que Payet voltou marcar e levou o Vasco à vitória no Brasileirão. Quem contou pra gente foi ele, o mini homem de ferro, Thiago Carvalho. No Iluminé. Ops, quer dizer, noite iluminada. Ele recebeu essa bola na entrada da área, e aí, meu parceiro, só quem sabe, só quem é craque, só quem entende de futebol. Dimitri Payet esbanjou o bom futebol em São Januário diante do Bahia. Que ele tá muito feliz, eu acho que deu pra notar no jogo de hoje. Fez 2 belos gols, é um craque, ajuda muito a gente. Saiu a notícia que talvez ele não ficasse no clube, mas ele falou pra gente que ele queria continuar aqui no Vasco. E pra gente é muito importante ter um jogador assim, inspirado como essa noite. Pra gente isso é muito bom. Muito bom. A gente vai buscar a maioria dos pontos que a gente conseguir. A gente vai entrar todos os jogos pensando em vitória, olhando pra cima, como falei, buscando coisas maiores. Se for a Libertadores, pra gente vai ser a melhor coisa que a gente pode conseguir também. E a gente vai brigar por isso, né? Por uma vaga, talvez, e pela vitória em todos os jogos. Que magnifique la victoria, Bigodon! Bigodon, est-ce que vous acreditez que le Vasco va para a Libertadores e plus? Mas, que achou de Dimitri Payet, mon ami, s'il vous plaît? Boa tarde, Antônio Vargas. Não tenho tanto conhecimento quanto você. Cara, o cara que é poliglota, outra parada. Esquece, tá? Esquece. Só quem morou na Europa, né? Fala pra eles. Fala pra eles agora. Olvídate. Olvídate. Que é mais o quê? Francês? Esqueci. Vai. Não, é oublier. Esqueci, fazer oublier. Porque eu lembrei da música que Alcione canta. Es fat oublier le temps. De Edith Piaf. Que isso? Coisas que a Bebel escuta. Eu só pego um pedacinho e finge que eu sei. Gostei. Vai, bigode. GV também é cultura. É conhecimento. Vai. Bom, cara, a gente pode, acho que, cravar que o jogo de ontem, começando pela sua última pergunta, pode ter sido o melhor jogo do Payet com a camisa do Vasco até o momento. Isso é bom. Não só pelos 2 gols. É claro que isso tem um peso muito grande. Mas pela participação dele, especialmente no primeiro tempo. Ele é um cara que... Eu lembro que eu falei aqui há algumas semanas, já deve ter... acho que mais de mês, que o Payet, ele não vivia um grande momento e ele seria muito importante, muito por conta da ausência do Felipe Coutinho. E hoje a gente tá vendo um Payet numa versão muito melhorada que a de meses atrás. É um jogador muito mais intenso, eu acho que a questão da cadência ele sempre teve e a gente consegue enxergar isso dentro do jogo, que ele dita o ritmo do Vasco. Quando a bola chega nele, ele sabe o momento certo de acelerar, ele sabe o momento certo de travar o jogo, de acalmar. Às vezes, para uns, pode ser até demais, que foi o que gerou a discussão com o Léo Jardim, que o Léo não teria gostado de uma bola recuada por ele. Mas com a ausência do Coutinho e sem o Verratti, que é o cara, a referência do ataque do Vasco, a responsabilidade cai toda em cima do Payet. E ontem... ele cumpriu muito bem esse papel, cumpriu muito bem essa função. Ô, Bigode, tem uma questão agora. Quando voltar agora Coutinho e Payet, Coutinho e Verratti, o Payet não pode sair do time. Ou vai jogar Coutinho e Payet junto, ou o Coutinho vai ficar de fora do time, que eu não acredito. Eu não sei como o Rafael tá pensando. Como é que vai tirar o Payet isso, agora? Mas seria uma decisão muito complicada. Muito complicada. O Rafael, ele tem que avaliar muito bem, porque eu também entendo o lado dele.
de que para você ter Coutinho e Payet juntos, você precisa ter uma organização defensiva muito grande. Porque quando esse time não tiver a bola, ele vai precisar ser muito agressivo, da melhor forma da palavra, para poder recuperar essa posse de bola. E você sabe qual é o próximo jogo? Qual é o próximo jogo? O líder do Campeonato Brasileiro favorito pro título da Libertadores. Mas o Vasco, Botafogo. O Vasco costuma ter uma sorte boa contra o mas Botafogo. meu ponto é, será que o Paiva vai ter balls para colocar Coutinho e Payet no jogo do Botafogo e sem contra o Botafogo, Botafogo, que vai ser no tapetinho, né? Hã? No tapetinho, que é onde gera um desgaste, né? Maior, o manda do Botafogo. O manda do Botafogo. Ih, rapaz. Então, assim, eu não sei se vai ser o momento que os dois vão jogar juntos, lembrando que eles só jogaram contra o São Paulo, começaram o jogo juntos. E o Vasco perdeu, né? Perdeu, foi o jogo que antecedeu a Copa do Brasil, o jogo de volta. Isso. Num contexto geral, a vitória do Vasco é muito boa, e eu acredito sim que o Vasco vá brigar para ir para Libertadores. E segundo aquelas previsões que fizemos na semana passada... O time estão de Resende. A primeira vitória já foi. Os primeiros 3 pontos mas já aí eu quero chegaram. perguntar pro senhor Fernando Santos, que tá com a sua calça de capoeira. Direto lá do mestre, não sei o quê. Fernandão capoeirista. Mestre Fernandão, a performance do Vasco... te deixou otimista ou você acha que o Vasco foi eficiente? E é isso que importa nesse momento. Não esperava não, mas você foi muito bem. A palavra é essa. O Vasco é muito eficiente. Poucas vezes a gente viu o Vasco construir tanto no início do jogo. O Vasco é uma equipe que costuma ser muito reativa. E uma pena o Verratti não ter podido estar em campo, porque se o Verratti estivesse jogando, ele ia ter muito mais oportunidades de fazer gols, como vem acontecendo, né? O Verratti é um cara que briga muito, tá sempre muito presente dentro da área. E eu não me lembro de ter visto um jogo do Vasco em que eu acho que a estratégia deu certo. O Vasco optou por subir, por marcar o Bahia no campo de defesa, roubou algumas bolas, uma delas saiu até esse gol do Payet, um cara que também que não jogava há muito tempo, entrou e jogou muito bem ontem, chama-se Galdames. Exato, um cara que bem. não vinha sendo utilizado, nem entendo por quê, porque eu gosto do Galdames jogando de segundo por ali. Achei que ele seria... E ele foi, né, o substituto do Hugo Moura, jogou muito bem, mas um cara que fez a diferença no Vasco ontem, tirando o Payet, é claro que foi decisivo com os gols e com o seu refino técnico, foi o Matheus Carvalho, que mais uma vez fez um grande jogo, não só roubando as bolas, GV, mas o Matheus Carvalho, a bola não queimava no pé dele, ele tirava a bola da zona de pressão, conseguia construir, por muitas vezes auxiliou tanto o Piton de um lado, quanto o Paulo Henrique do outro, nessas coberturas, e construindo a jogada, dando a bola redonda para o Payet conseguir jogar e construir o jogo. O Vasco fez um jogo ontem de eficiência. No final, deu um pouco de susto nos torcedores. A gente até entende que cansou um pouquinho. O Bahia é uma equipe muito interessante. Eu falei aqui ontem que o Bahia podia ter na sua maior força a sua maior fraqueza. E no início do jogo foi o que aconteceu. O Vasco subiu, o Bahia é uma equipe que não recompõe com muita velocidade, porque tem muitos meias, né, muitos caras de criação que não tem muita característica de voltar. O Vasco aproveitou muito bem isso, mas quando o Rogério foi ousado e colocou um 4-3-3 com 2 pontas bem agudos dos lados, conseguiu dar muita dificuldade para o Vasco, que no início tirou vantagem disso, né? Que ele fazia uma dupla dos lados, né? De um lado com Paulo Henrique e Puma, e do outro lado com Emerson Rodrigues e Piton, que conseguiam levar vantagem numérica em cima dos laterais da equipe adversária. Enfim, Vasco foi muito bem, vamos esperar que o próximo jogo seja no mesmo nível ou até melhor. Vai dar Vascão na Liberta! E assim, o Vasco mostrou, com uma performance sólida e inspirada, que tem potencial para ir muito além nesta temporada. O brilho de Payet e o entrosamento do time, especialmente no primeiro tempo, deixaram claro que essa equipe está preparada para enfrentar grandes desafios. Comentaristas e torcedores não têm dúvidas. Quando o Vasco joga com essa intensidade, é um adversário difícil de ser batido. Então, se você é vascaíno, pode comemorar. E não se esqueça de deixar seu comentário sobre a partida e se inscrever no canal para mais análises e reações exclusivas.